Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, sobre uma pessoa, na verdade, que muitas das vezes é negligenciada no nosso meio cristão, o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual a importância dele na nossa vida? Como desenvolver intimidade real com ele? E para falar sobre isso, hoje a gente recebe o pastor e escritor Mac Anderson, que ele é autor do livro O Deus que Habita em Mim, e a gente vai poder falar sobre isso e muito mais. Fica com a gente. Pastor, seja muito bem-vindo ao Comunhão Entrevista. É uma satisfação entrevistar o senhor hoje para falar de um assunto tão importante. A gente estava conversando um pouquinho antes da entrevista e eu disse: "Poxa, que pena que eu não tenho o livro em mãos agora, mas eu vou ler esse livro porque é uma dúvida que todo cristão tem. Esse tema do Espírito Santo é muito complexo para algumas pessoas, então, esse livro é uma forma de um marketing teológico do Espírito Santo, e eu quero começar fazendo justamente essa pergunta: por que o senhor sentiu essa necessidade de falar sobre o Espírito Santo? Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Karina. Deus abençoe a todos. Que privilégio poder hoje estar com você e bater um papo sobre um assunto tão especial. Eu sou pastor na cidade de Goiânia e, como pastor local, pastor de uma igreja, de uma comunidade, eu percebi a necessidade de ensinar a minha igreja sobre o Espírito Santo. Então, eu fiz uma série de mensagens falando sobre isso, explicando à minha comunidade a importância de nós nos relacionarmos com Ele. E, fruto desta série, nasceu o livro O Deus que Habita em Mim. Esse aqui, ó, O Deus que Habita em Mim. Vou mandar de presente para você Ai, esse obrigada. livro aqui, e eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas. Eu fiz uma avaliação, teológica a respeito do assunto, tive algumas pessoas que me ajudaram também nesse aspecto, e tentei colocar de uma linguagem mais simples, mais clara, para que até mesmo quem não tenha um conhecimento bíblico mais profundo possa, entender a respeito do Espírito Santo. Agora, pastor, por que que as igrejas não falam tanto do Espírito Santo ou falam só em contextos específicos? Uhum. 2 coisas nós precisamos, deixar claro aqui. Primeiro, o fato de que quando o pentecostalismo chegou ao Brasil, deram muita ênfase aos dons espirituais. Não que seja errado, só que acabaram deixando, eh, evidente para a nossa sociedade que o importante era você buscar os dons, ter os dons espirituais e fluir nos dons espirituais, em especial, o falar em línguas. Então, a ideia que se tinha é que você é cheio do Espírito Santo quando você fala em línguas. Então, acabamos relegando o fato de que nós podemos ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo, que ele pode gerar em nós o fruto, e a maioria dos cristãos não sabem qual é o papel do Espírito Santo na regeneração, na santificação, na adoção, na redenção, na santificação. Então, nós focamos apenas nos dons do Espírito, não que isso seja errado, o problema é que nós nos esquecemos da outra parte, que para mim é a principal, que é o fato de que é Ele quem gera em mim o caráter de Cristo, a mente de Cristo e o fruto do Espírito. Jesus não disse que você vai conhecer o cristão pelos dons que ele manifesta. Não, a árvore você conhece é pelo fruto e o fruto é gerado através do relacionamento com o Espírito. Então, acabamos por causa do pentecostalismo, né? Eu não posso reclamar disso porque eu me considero um pentecostal. Eu não sou cessacionista. Eu acredito na continuidade dos dons. Porém, o que me revela alguém cheio do Espírito Santo não é falar em línguas na igreja, é como eu uso a minha língua na minha casa, na sociedade, na rua.
Então, o que revela alguém cheio do Espírito Santo é o fruto que ele manifesta, e não os dons que ele recebeu. Até porque Jesus disse que no último dia ele vai dizer para alguns: Eu não te conheço. Então, você expulsou demônios do meu nome, falou línguas, você curou enfermos, mas eu não sei quem você é, porque só você usou os dons, mas você não manifestou o fruto. Então, este é um fato, a questão do pentecostalismo. Outra coisa que fez com que nós relegássemos a nossa vida de intimidade e relação com o Espírito Santo, a própria teologia, né? Eu estudei teologia, eu dei aula também de teologia, e é maravilhoso. Porém, para facilitar o nosso entendimento, para que a gente entendesse melhor a respeito da triunidade ou da trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles na nomenclatura colocaram: Deus Pai é a primeira pessoa, Deus Filho é a segunda pessoa e Deus Espírito Santo a terceira pessoa. E culturalmente, como brasileiros em especial, nós entendemos assim, né? Nós entendemos a vertical: Pai, Filho e Espírito Santo. E não é, né? É Pai, Filho e Espírito Santo, é na horizontal. Então, não há um maior do que o outro, um melhor do que o outro, mais relevante que o outro, eles são iguais. É o mesmo Deus, agindo em pessoas distintas, diferentes, com funções e papéis diferentes. Então, Deus, ele planejou a salvação, Jesus executou o plano e o Espírito Santo aplica em nós esse plano. Então, isso de maneira muito simples, muito clara, eu coloco no livro para que os cristãos entendam a importância que tem o Espírito Santo na nossa vida. Você já deu um spoiler da minha próxima pergunta, que eu queria dar uns passos para trás, para realmente definir quem é o Sim. Espírito Uhum. Santo e desde quando ele atua. Porque o senhor Uhum. citou o Pentecostes, né? A gente tem essa Uhum. visão como cristão que o Espírito Santo, ele só começou a atuar depois que Jesus subiu aos céus e vamos dizer que o grande evento onde ele foi derramado ali foi o Pentecostes e a partir de então ele começou a agir, mas Uhum. isso é totalmente Uhum. errado. Quando o Espírito A Santo Bíblia começou a atuar? a Bíblia diz que são dois momentos no Antigo Testamento em Gênesis. Primeiro, que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. Então, era ele quem mantinha a vida, né? E ele que cuidava, protegia. A Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, pairava sobre a face das águas. Em outro momento, na criação do homem, Deus disse: façamos, no plural, porque Deus é um ser plural, Deus é uma família, né? Façamos, ali está nesse plural: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, façamos o homem à nossa imagem. Agora, a manifestação do Espírito Santo na vida das pessoas, dos personagens bíblicos, era dado por medida. Vamos a um exemplo? Então, Saul recebeu uma unção através de Samuel, o Espírito Santo veio para Saul. Depois o Espírito Santo se retirou de Saul e foi transferido, né, para Davi. O Espírito Santo era dado por medida, os profetas recebiam. Já no Novo Testamento, o que Jesus disse é que ele enviaria outro consolador, quer dizer, alguém com a mesma natureza dele, né, com a mesma força, o mesmo impacto, para que estivesse conosco. Quando é que o Espírito Santo, então, ele passa a fazer parte da vida do cristão? Quando o cristão entrega a sua vida a Cristo, ele passa a ser um servo de Cristo, ele reconhece o sacrifício de Jesus e a importância de Jesus na sua vida, o fato de Jesus morrer na cruz por mim, para me dar a vida eterna. Então, esta confissão faz com que eu receba Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu me torno, então, selado pelo Espírito. Selado pelo Espírito. Agora, a manifestação dele através dos dons, ela se evidencia a partir do Pentecostes. A partir dali, então, não só o falar em línguas, mas a manifestação dos dons e de tantas outras coisas que o Espírito Santo pode entregar começam a fluir na igreja. Então, o Espírito Santo ele não começa a atuar a partir do Pentecostes. Não, ele sempre atuou, ele sempre esteve ali. Agora, a manifestação, a entrega, dom é presente. Esses presentes entregues à igreja,
eles começam a se manifestar de maneira mais intensa a partir de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desce e se manifesta ali, simbolizado pelo fogo ou pelo vento, na vida dos 120 que estavam reunidos naquele lugar em Atos, capítulo 2. Mas o Espírito Santo sempre esteve ativo. Se você olhar no Antigo Testamento inteiro, inteiro. Só que a partir do Novo Testamento, ele passa a ser uma companhia presente dentro de cada cristão e não é dado mais sobre medida. Ele agora faz parte do relacionamento pessoal de cada crente. Nós somos templo do Espírito. Eu não sou igreja sozinho, mas eu sozinho sou templo do Espírito. Então, o Espírito Santo passa a morar em mim para poder gerar em mim o caráter de Cristo, a mente de Cristo. Então, a atuação do Espírito Santo sempre existiu, desde o Antigo Testamento. Então, a gente não pode confundir a manifestação do poder, a manifestação do dunamis, né? Que aquele poder que desceu ali é o dunamis, é o dinamite, é o poder do Espírito Santo empoderando a igreja para cumprir a sua missão. Não mais agora sobre o profeta Elias, o profeta Eliseu, ungindo um rei ou outro, não, mas sobre todos os cristãos. Todos aqueles que reconhecem Cristo agora podem ter o que os profetas tiveram, o que os reis tiveram, o que os sacerdotes tiveram, que era o Espírito Santo, que era de maneira mais limitada. Agora não. Essa evidência está em nós de maneira efusiva, poderosa e fazendo companhia presente, como Jesus Cristo disse, estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Agora, o que que significa, na prática, ter essa intimidade com o Espírito Santo no dia a dia, no nosso cotidiano? Porque, como o senhor mesmo falou, o Espírito Santo está, assim, em em emoções, em alguns momentos e tal, mas também está ali naquele silêncio do dia a dia. E como que a gente faz para a gente É. desenvolver essa intimidade com ele? Nós precisamos ser intencionais e crer no que a palavra diz. A palavra diz que ele vai estar em nós. O Espírito Santo estará em vocês. Não é perto, não é ao lado, é em. Eu sou o templo. Então, ele habita em mim. Eu preciso ser intencional e lembrar disso todos os dias. Imagina se você faz uma viagem de 1.000 quilômetros, você está dirigindo, coloca uma pessoa ao seu lado e fica em silêncio, 1.000 quilômetros, ignorando, sendo indiferente, como se aquela pessoa não estivesse ali. Esta viagem é terrível. Tem muito crente viajando assim. O Espírito Santo não está nem do lado, está dentro, está nele. E não consegue se relacionar, não consegue fluir, ele não consegue falar com o Espírito Santo como se fosse um amigo. Então, eu tenho o Espírito Santo como meu amigo e eu preciso ser intencional. Então, eu falo ao acordar, eu falo todos os momentos. Alguém me perguntou um dia, eu lembro desta palavra que foi dita a um grande pai da igreja, perguntaram ele se ele ora muito tempo. Você ora 1 hora, 2 horas? Ele falou assim, eu não oro mais do que 5 minutos. A pessoa ficou assustada. Mais do que 5 minutos? Não. Eu oro no máximo 5 minutos, porém eu não fico 5 minutos sem orar. Então, quer dizer, a cada 5 minutos, ele está orando 5 minutos, mais ou menos isso, não é regra, mas é o que a Bíblia diz, orar sem cessar. Imagina você entender isso, que o Espírito Santo está em você e você falar com ele o tempo todo. Isso faz uma diferença. Jesus deu um nome ao Espírito Santo. No Antigo Testamento, a gente vê o ruar, que é o vento. No Novo Testamento, Atos 2, é o pneuma, né, que é simbolizado pelo vento, a palavra grega. Mas Jesus dá o nome de Paráclito, que é o Consolador, que é aquele que está junto, companheiro. É o tutor que pega na minha mão e caminha comigo. Eu preciso ser intencional. O problema da minha geração é que quando ela não se arrepia, quando ela não sente, quando não chora, ela acredita que ele não está ali. Você pode talvez não ter sentido o impacto ou uma manifestação do Espírito, mas ele não deixou de estar ali. Por isso que muita gente hoje vem às igrejas contemporâneas, a nossa é contemporânea, porque tem luz, tem fumaça, tem música, tem ambiente, e isso pode gerar na pessoa dopamina, e ela confunde
esta dopamina com a manifestação do Espírito Santo. E nem sempre é. O Espírito Santo pode se manifestar, pode, se manifesta, eu choro, me arrepio, mas eu não preciso sentir para que ele esteja. Eu não preciso me arrepiar para que ele esteja. Ele está. Eu só preciso crer no que a palavra diz. Se a palavra diz que ele está em mim, pronto, eu não preciso senti-lo. Eu só preciso crer. E essa intencionalidade de falar com ele o tempo todo, o dia todo, a cada momento, no banho, no carro, sabe? Isso precisa ser intencional. É uma disciplina, é uma prática. Criar o hábito de relacionar-se com o Espírito Santo. E isso muitos cristãos têm relegado. A gente só pensa em Deus quando vai à igreja, só pensa em Jesus quando está na ceia, e eu queria muito, eu tenho ensinado a minha igreja a se relacionar com o Espírito Santo o dia todo, a todo momento, aonde as pessoas estiverem. Eu lembrei de um contexto que a gente, pelo menos eu e algumas pessoas do meu círculo, eles falam a gente, na verdade, fala, quando vai estudar a palavra, principalmente abrir a Bíblia, que o Espírito Santo me conduza, que o Espírito Santo, me dê entendimento sobre essa palavra. Então eu acho que é algo que a gente aplica mais em relação ao Espírito Santo, em relação ao estudo da palavra, mas parece a sensação, na verdade, é que é limitado a algumas coisas, sabe. Como isso, como estudar Uhum, a uhum, palavra, mas também a gente pode, ao escolher uma roupa, se comportar em relação ao trabalho. Você foi uhum. maltratado, de certa forma, não estou querendo fazer apologia a que você deve aceitar Ok. isso, mas como é que eu devo reagir sem Espírito Santo? É claro que nós temos emoções, a nossa carne, ela é uma carne caída, né, desde lá do Éden, então a gente tem Uhum, uma uhum, natureza uhum. pecaminosa, e a gente tem emoções negativas que de vez em quando querem brotar. Então é um momento Exatamente. importante da gente também orar para o Espírito Santo, me dê calma, me conduza, enfim, eu lembrei desses momentos específicos quando eu faço oração para o Espírito Santo. Você entendeu perfeitamente. É isso e é simples. O Espírito Santo nos foi dado pela graça, a salvação é pela graça. Eu preciso entender que quando Deus planejou a salvação, ele então envia Jesus para executar o plano. Jesus morreu na cruz, ele executou o plano. Agora, tudo o que Jesus fez na cruz é aplicado em nós pelo Espírito Santo. Então eu preciso me relacionar com ele, para que haja santidade na minha vida, outra coisa, algumas pessoas têm crise de identidade. Olha, não faz sentido um cristão que tem o Espírito Santo pensar: "Será que Deus me ama? Será que Deus me esqueceu?" Sabe, crise de paternidade. Eu vejo hoje muitos cristãos querendo fazer do pastor o pai, fazer do líder espiritual, o intermediador entre ele e Deus. Isso é crise de identidade. Não há crise de identidade quando eu tenho o Espírito Santo, porque é Ele quem comunica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Isso é Bíblia. Então, se o Espírito Santo está em mim, comunica no meu espírito que eu sou filho de Deus, eu já tenho um pai. Não tenho crise de paternidade, não tenho crise de identidade, eu sei quem eu sou em Deus e ponto. Mas eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Por que que é importante esse relacionamento? É a única coisa que eu posso fazer. Qual que é a minha parte? Me esforçar todos os dias para lembrar que eu preciso me relacionar com o Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo? Fazer o que eu não consigo. Gerar em mim a mente de Cristo, gerar em mim o caráter de Cristo, gerar em mim santificação, que eu não consigo sozinho. Paulo disse: o bem que eu quero fazer, não consigo. E o mal que eu estou lutando, acabo fazendo. Miserável homem que sou. Deus me livra dessa carne, esse corpo de morte. Paulo disse que há uma guerra entre a carne e o espírito. Eu preciso alimentar o espírito. E eu alimento o espírito tendo comunhão com o espírito. Como que eu vou alimentar o meu espírito? Tendo comunhão com o espírito. É simples. Oração diária, a todo momento, leitura da palavra, jejum que mata a minha carne. Jejum é fome de Deus. Jejuar é ter fome do Espírito Santo. É dizer para o seu corpo que quem manda nele é você. Então, eu não consigo gerar em mim o fruto. Não. O fruto é gerado em mim pelo Espírito Santo. A única coisa que eu, Mark Anderson, consigo
com a minha carne pecaminosa são as obras da carne. Estão registradas lá em Gálatas. Agora, o fruto, que é no singular o fruto, só o Espírito Santo consegue gerar. Longanimidade, bondade, mansidão, amor e outras coisas, só o Espírito Santo pode gerar em mim. Então, a crise hoje dos cristãos, crise de identidade, crise de paternidade, pode estar seriamente vinculada ao fato de que não entenderam que o Espírito Santo está neles e que é o Espírito Santo que comunica ao meu espírito que nós somos filhos de Deus. Agora, pastor, você tocou num ponto muito, muito importante, que a nossa relação fortalecida com o Espírito Santo nos livra de ciladas de uma relação tóxica com líderes religiosos. Por quê? Porque você, além de ter discernimento para entender o que a palavra de Deus realmente diz, é porque, assim, existem pessoas que estão em lideranças religiosas que são mal intencionadas, mas que têm uma lábia, vamos dizer assim, muito forte, que acaba convencendo. Mas se o cristão tem uma relação conhece a palavra de Deus e tem uma relação forte com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele direciona, ele consola, ele ensina e ele te dá discernimento. E isso é Uhum. um grande poder. Isso é muito forte. O que que a Bíblia diz? Dois textos, que não há nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Esse é o nosso mediador. Segundo, há um texto no Novo Testamento que diz que nós somos o sacerdócio real, nação santa, povo escolhido. Ou seja, então agora não preciso mais de um sacerdote, ok? Nós somos sacerdócio real e Cristo é o nosso mediador. Então, através do Espírito Santo, eu tenho acesso direto à sala de Deus. Jesus disse: o dia que você for orar, é simples. Como é que eu chego a Deus? Entra no quarto, fecha a porta e fala com o teu pai. Ele vai te ver no secreto. Pronto. Então, esta dependência de um líder espiritual, esta carência, eu preciso de alguém para botar a mão na minha cabeça. Se eu sair da igreja, eu vou ser amaldiçoado. Se eu não fizer isso. Tem gente que é tão carente, tão dependente, que para casar, para comprar um carro, para viajar, tudo ele depende de um, sabe? É como se fosse um guru espiritual. É como se fosse eu não sei nem te falar, é uma doença dessa geração. Então, quem tem consciência do que a Bíblia ensina a respeito do Espírito Santo, ele é livre disso. Ele não depende de ninguém para chegar a Deus. Presta atenção, eu sou pastor de uma igreja local. As pessoas que caminham comigo, elas recebem cuidado, aconselhamento, destino, alimento, direção. Elas não recebem e não podem receber controle, domínio, ok? Não pode, eu não sou dono delas. Jesus disse assim para Pedro: Pedro, você me ama? Amo. Apacente minhas ovelhas. Pedro, você não tem ovelhas. Pedro, você é o pastor da igreja. Você não tem ovelhas, Pedro. As ovelhas são minhas. Cuide delas, porque eu vou te cobrar a respeito delas. Se o pastor não tem ovelhas, ele não é o dono da lã, ele não é o dono do leite, ele não é o dono dela. Pastor não tem ovelhas. Então, eu sou pastor das ovelhas de Jesus. E a minha responsabilidade é enorme. Com quem ela vai casar, se ela quer um conselho, eu dou. Se ela vai fazer algo na vida dela, precisa de um destino, uma direção, eu posso dar uma ajuda. Eu não determino, eu não controlo, eu não mando, eu não tenho essa autoridade sobre a vida das pessoas. Não posso. Pastor não é dono de ovelhas. O pastor, ele apenas é um que alimenta, cuida e protege as ovelhas, porque ele vai ter que prestar contas ao Senhor Jesus. Em Efésios 4, fala muito sobre não entristecer o Espírito Santo. Como é que a gente percebe que a gente entristeceu o Espírito Santo? Quanto mais íntimo você é de uma pessoa, estou casado há 28 anos, quanto mais íntimo você é de uma pessoa, mais você percebe isso. Minha esposa não precisa falar nada, basta apenas um olhar dela, eu sei se ela gostou ou não, ok? Então, a minha esposa me olhou, eu sei se ela ficou feliz, se ela ficou com dúvida, porque um olhar substitui 1000 palavras. São 30 anos de relacionamento. A mesma coisa com o Espírito Santo.
Uma pessoa que vive no pecado e na prática do pecado, e ela não se constrange, ela não se incomoda, provavelmente ela já perdeu, assim, a sua sensibilidade ao Espírito Santo. A Bíblia diz que é ele que me convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando eu estou em intimidade com o Espírito Santo, ele produz em mim o fruto do Espírito, eu estou evidenciando características inerentes ao caráter de Deus. Isso alegra Deus e alegra o Espírito Santo. Quando eu, com a minha carne, pratico obras da carne, eu estou com certeza ferindo minha relação com Deus e estou entristecendo o Espírito Santo. Por que que eu entristeço o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz assim: e o Espírito de Deus tem ciúmes de vocês. A palavra ciúmes aqui no grego é zelos. Não é ciúme doentio que tem pessoas aí possessivas em relacionamento, não é isso, ok? É o ciúme saudável. Na palavra original, para ciúmes ali no texto é zelos. O Espírito Santo tem zelo. Por que que ele não quer que eu pratique obras da carne? Por que que ele não quer que eu adultere, que eu minta, que eu roube? Por quê? Será que o Espírito Santo não quer que eu tenha prazer? Não, o pecado, no momento, me dá prazer, mas o salário dele é a morte. Quando um homem adultera, no momento ele vive prazer, ele tem sensações incríveis. Porém, e a esposa, e os filhos, e a família, e o salário do pecado? Então o Espírito Santo se entristece quando eu me firo pecando, produzindo pelas minhas próprias mãos as obras da carne. Porque ele tem ciúmes. Nós somos templo. Ele é o nosso proprietário. A Bíblia diz que nós somos selados. O selo é algo que garante, é uma propriedade. Nós somos propriedades do Espírito Santo. Então, quando eu faço algo que é inerente ao caráter do inferno, do diabo, sabe? Quando eu minto, quando eu roubo, quando eu adultério, eu entristeço o Espírito Santo. Porque ele sabe que aquilo vai me ferir, vai me prejudicar e vai fazer com que eu me afaste cada vez mais dele. Agora, pastor, eu sei que a gente já falou sobre isso, mas se Uhum. alguém que está assistindo a gente percebeu, meu Deus, eu nunca desenvolvi uma relação com o Espírito Santo, mas eu quero começar a fazer isso. Quais são 3 conselhos simples e direto que o senhor daria para essa pessoa que está nesse momento talvez em crise? Primeiro, seja intencional, tá? Você não precisa sentir, tem que ser intencional. Acreditar, está em você. Pronto. Então, você já levanta de manhã já falando. Ah, não senti nada, não precisa. Crente é doido mesmo, ele fala com quem não está vendo e está tudo certo. E aos poucos a intimidade vai ser tanta que você vai, de repente, começar também a receber a manifestação, né, a graça de Deus. Você pode chorar no carro, em casa, em algum lugar, sentir a presença dele. Isso pode acontecer. Acontecendo ou não, seja intencional. Segundo, crie uma disciplina, não só de leitura, mas uma disciplina de oração. Eu oro o dia todo, todo momento, mas eu tenho um lugar e um horário para que eu pare tudo e esteja conectado ali. É muito importante. O reabastecimento é parar no posto de gasolina para reabastecer. Eu oro o tempo todo, a todo momento, só que durante todo o dia, imagina a quantidade de distrações que tem. Estou aqui falando com o Espírito Santo, de repente alguém chega. Estou orando e aqui falando com o Espírito Santo, a notificação do celular. Então, primeiro, seja intencional, ok? O dia todo, a todo momento, toda hora, coloca na sua cabeça, é Bíblia, você tem que crer, ele está em você, pronto. Você não precisa sentir, só fala na sua mente, no seu coração, sabe? Não existe oração errada. Errado é não orar, ok? Nossas orações diárias diminuem nossas preocupações diárias. A única maneira de você não se preocupar com nada é orar sobre tudo, então seja intencional. Segundo, crie uma disciplina. Crie uma disciplina a respeito do seu tempo de oração, ok? Esses são 2 conselhos práticos. Você vai ser intencional. Não precisa ficar, não, eu vou sim, não. Você não sentiu nada. Você só levanta, acredita, vai e faz. E começa a falar com ele e pronto. Segundo, uma disciplina. Você tem o seu momento de oração? Tire também um momento ali de devocional. Então, tire o seu momento de oração. E a terceira coisa, eu acredito que isso pode mudar muito o seu relacionamento. Peça ao Espírito Santo
experiências práticas, com discernimento, entendimento, clareza, direção. Olha, se você começar a viver isso, está indo para nós falamos sobre isso agora mesmo. Está indo para uma reunião, pede uma direção. Você está indo falar com o patrão, pede uma orientação. Sabe, você vai perceber uma clareza e algo surreal, uma sabedoria que não vem de você, que você humanamente não conseguiria, mas que através do Espírito Santo você teve uma saída, uma direção, sabe, às vezes eu percebo que o Espírito Santo coloca a gente em algumas situações e permite só para que a gente possa buscar e clamar por ele, porque vai ser mais leve, vai ser mais fácil e vai ser mais gostoso essa experiência. Então seja intencional, sentiu ou não você está ali falando com ele o dia todo, tenha uma disciplina de oração e terceiro, peça a ele experiências práticas no dia a dia para que você sinta e veja o quanto faz diferença na sua vida este relacionamento com o Espírito Santo. Agora olhando para sua caminhada como autor, existem alguns temas ou algum tema específico que o senhor queira abordar? Olhando para o livro como um todo, Olhando para o livro como um todo e futuramente, eu ok. quero falar sobre esse assunto aqui. Ah, tá. Você está falando os próximos passos ou Isso. alguma coisa que eu queira falar, né? Tem tantas coisas. Como eu trabalho muito com casais e com família, eu sempre foquei mais nessa área de família, de relacionamento, de casamento e tal. E depois de pastorear a igreja, você vê, eu escrevi um livro sobre o apóstolo Paulo, sobre o apóstolo Pedro, sobre Jonas, sobre Ruth, agora sobre o Espírito Santo. Então, o fato de estar à frente da igreja, você vê as necessidades, né? Mas eu penso muito em algum material desse sentido aqui do Espírito Santo para crianças, jovens ou para adolescentes, talvez pré-adolescentes, mas um material mais claro. Nós precisamos ensinar os nossos filhos sobre isso. Muitas crianças crescem na igreja sem conhecer Deus. Elas conhecem os hinos, conhecem as regras, conhecem a estrutura, conhecem a religião, conhecem tudo. E às vezes a gente acredita que o fato de estar num ambiente religioso faz delas íntimas do Espírito Santo e nem sempre. Nós precisamos disso. Então acredito que os próximos passos seriam pensar em alguma coisa para que a gente possa ensinar os nossos filhos, desde criança, sobre esse relacionamento tão importante, para a gente não ter que ficar depois de adulto, com 40, 30 anos de idade, tentando entender quem é o Espírito Santo e qual o papel dele na vida do cristão. Tem algo que não foi abordado nessa entrevista, nessa nossa conversa, que o senhor gostaria de enfatizar? Eu queria abordar, sim, sim. É, é, uma coisa que eu foco no livro, e eu falo bastante sobre isso, é os símbolos do Espírito Santo. A Bíblia, ela tem metáforas, a Bíblia tem símbolos, ela tem tipos, né? Tipos, né? Jesus, a Bíblia chama de cordeiro, Jesus, a Bíblia chama de leão. Se chegar no céu, você não vai ver um leão, você não vai ver um cordeiro, você vai ver Cristo. Então, como a Bíblia tem muitas metáforas, isso acabou confundindo a mente de algumas pessoas. Existem símbolos do Espírito Santo. A pomba, o vento, o fogo, são símbolos do Espírito Santo. Então, por isso algumas pessoas confundem. Fica esperando sentir um vento, um arrepio, sabe? Ficam focadas nos símbolos do Espírito Santo. Ele não é um vento, ele não é energia. Tem uma religião no Brasil que mudou alguns versículos da Bíblia. Por exemplo, na Bíblia desta religião, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Mentira, não é a força ativa, é o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Se você conhecer uma religião que nega que o Espírito Santo é uma pessoa, é seita, porque a Bíblia diz que ele é uma pessoa. Então, o fato de existirem símbolos do Espírito Santo, tem gente que confunde e não reconhece como pessoa porque fica esperando. Já me perguntaram, um dia a menina me ligou, pastor, eu estava na minha casa chorando tanto, vi uma borboleta e pousou na minha mão. É o Espírito Santo? Falei, não, é uma borboleta mesmo, é só uma borboleta.
Ah, tinha uma pomba, eu vi, não, é só uma pomba mesmo. O Espírito Santo não é pomba, não é borboleta, ele não é vento, ele não é raio, ele não é fogo, não. São símbolos. Quando a Bíblia diz o Espírito Santo é como o vento, quer dizer, você não o vê, mas você pode senti-lo. E ele vai para onde ele quer, ele é soberano. Ele é como um fogo, ou seja, ele é o que purifica, é o que limpa. Está falando do processo de regeneração, santificação, purificação. Ele é como a água, ele não é uma água, como a água, né? Que mata a sede, a fonte que jorra e que limpa também. Então, eu queria deixar enfatizado isso. No livro eu falo sobre os símbolos do Espírito Santo. Isso não significa que ele não é uma pessoa, são símbolos, né? Não é literal. Essa é a maneira metafórica, a tipologia da Bíblia que muitas pessoas confundem e acabam entendendo ele apenas ou achando que ele está só quando se manifesta, quando vê. Tem gente que sobe no monte para ver fogo, quer ver vento, quer, sabe? O brasileiro é muito místico, né? Mas nós precisamos, como eu disse no outro ponto, ser intencionais e entender. Eu acredito na Bíblia. A Bíblia diz que ele está em mim. Pronto. Não preciso senti-lo, eu preciso me relacionar com ele. Estamos chegando ao final dessa entrevista, foi ótimo, a gente tem bastante conteúdo para refletir, para estudar, para internalizar. Agora, para quem quer acompanhar o Senhor, onde se te encontra? As minhas redes sociais, todas elas têm o PR de pastor, né? PR Mac Anderson. O Mac é M-A-C. Não é nome artístico, não é meu nome mesmo, viu? PR Mac Anderson. Eu tô, eu tô no Twitter, eu tô lá no Instagram e também tem o nosso canal no YouTube com várias mensagens e conteúdos interessantes para abençoar você. E a sua igreja? A gente acabou não falando A sobre nossa isso, fica igreja onde? A nossa igreja fica em Goiânia, chama Family. É a palavra família em inglês, Family. Se você colocar Family BR, vai aparecer aí a Family aqui em Goiânia. Temos 2 unidades em Goiânia e agora estamos começando também em Brasília. Então, a nossa igreja é uma igreja jovem, tem 5 anos, e a nossa rede social é Family BR. Se você colocar, vai aparecer também aí as nossas unidades. Pastor, muito obrigada, foi uma conversa muito produtiva. Eu aprendi muito, eu tenho certeza que quem for assistir essa entrevista também vai aprender muito, vai incentivar, dar um gás também, gente, a quem não conhece, a conhecer verdadeiramente o Espírito Santo, porque é uma companhia que, além de estar todo o tempo com a gente, é o consolador, é o nosso conselheiro, são várias representações e a gente aprendeu um pouquinho sobre isso com o senhor hoje. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado, fiquei feliz e espero ter sido bênção para vocês aí e até uma próxima oportunidade. Para você que ficou com a gente até aqui, você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais, @oficialcomunhão e também no nosso site. Até a próxima!